todos. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um aqui nessa manhã. Agradecer ao Henrique pela mensagem, pela leitura da mensagem. E eu gostaria de iniciar dizendo que mais um ano se iniciou. Mais um ano Deus nos concedeu para que possamos vivê-lo e estar diante da presença dele. Deus está nos dando um ano fresquinho, recém-inaugurado, por assim dizer, do seu depósito de tempo. E esse ano contém 365 dias novinhos para serem vividos por nós. Mas eu gostaria de trazer uma pergunta para cada um de nós. O que nós vamos fazer com esses 365 dias, menos 4, não é? Que Deus está nos dando? Num sentido, esse novo ano, ele pertence a Deus, ele que nos deu, mas também pertence a nós para poder usá-lo, ou bem ou mal. Com a chegada de um novo ano, uma palavra que permeia a nossa mente é planejar. O que eu vou fazer nesse ano que se inicia? Muitas pessoas começam a planejar o novo ano no velho. Vou fazer isso, aquilo e tudo mais. Mas tem outras pessoas que esperam o novo ano para poder planejar o que vai fazer ao longo do mesmo. Eu pergunto, quais são ou serão os seus planos para 2026? O que você pretende fazer ao longo desse ano? À luz das Escrituras, o cristão, ele não é proibido de fazer planos, mas é chamado a fazê-lo com o coração submisso à vontade de Deus, reconhecendo que a Deus pertence a soberania, então Deus é que decide, buscando a direção do Senhor e principalmente mantendo as prioridades espirituais corretas. Dois pontos que podemos olhar nessa questão. Primeiro ponto, Deus, ele tem a última palavra. A Bíblia reconhece o valor de planejar. Planejar não é falta de fé. Eu não confio em Deus quando eu planejo. Muito pelo contrário. Quando feito de maneira correta, é uma expressão de responsabilidade. E Jesus nos ensinou a planejar. Vamos ver mais na frente. É uma expressão de não só de responsabilidade, mas também de sabedoria e boa administração. No entanto, a Escritura também deixa claro que Deus, ele é soberano e conhece os dias, os anos futuros, conforme nós vimos aqui no versículo 1 do Henrique leu. Antes de nós construirmos uma casa, o que é feito? Um projeto. Para depois ver como é que vai ser o alicerce e tudo mais. Quando nós intentamos fazer uma viagem, nós, antes de começarmos um empreendimento, algo que desejamos, nós estabelecemos geralmente nós não fazemos sem planejar. E quando fazemos alguns planos ou algumas metas sem planejar, geralmente incorremos em grandes erros e problemas. E uma coisa que todos nós já tivemos experiência é que nem sempre o que nós planejamos acontece. Somos limitados e não conseguimos discernir todos os fatos que se escondem através, vamos dizer assim, daquilo que o futuro nos reserva. Não conseguimos prever tudo.
Por mais que nós planejemos, por mais que nós debruçamos em cima de metas e de planejamentos. Alguns pensam que a nossa vida segue um curso inflexível, que eu não tenho como mudar, planejar. Outros pensam que a história está dando volta sem jamais avançar para uma consumação. Mas nós cremos que Deus, Ele está no controle do universo e Ele faz tudo de acordo com a sua vontade e objetivando o bem do seu povo. Se nós olharmos as Escrituras, nós vamos ver que o que Deus deseja para nós é que venhamos a morar com Ele eternamente nos céus. João 3,16 fala isso. Então eu te pergunto, se Deus nos quer com Ele, junto dEle para todo sempre, Ele nos daria algo que nos tiraria da presença dEle e consequentemente desse objetivo? É algo a se pensar. Deus é o Senhor da história e tem nas suas mãos as rédeas de todos os acontecimentos. O nosso coração faz muitos planos, mas não é a nossa vontade que prevalece, é o propósito de Deus. O que Jesus falou nos Getsêmani? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que a sua vontade, o seu propósito seja realizado. E muitas vezes nós não pensamos assim. Temos que entender que não é a nossa palavra que permanece de pé, mas, como lemos aqui, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Deus conhece todas as coisas. Deus vê o que se esconde nos corredores do porvir. Nada escapa do seu conhecimento. Ele domina sobre tudo e sobre todos, e por isso Ele tem sempre a última palavra. Ah não, eu sou adulto, eu sei o que eu quero para mim. Ah, eu sou maduro, eu sei de mim, eu sei o que é melhor para mim. Cuidado com esse tipo de pensamento que traz uma arrogância que pode te prejudicar. O nosso conhecimento, ele é limitado. Julgamos segundo a aparência. A camada de verniz, vamos dizer assim, que às vezes nos cobre, nos faz pensar que muitas vezes aquilo que nós vemos é que é bom. Mas quando nós olhamos 1 Samuel 16, de 6 a 7, nós vemos que não é bem assim. Quando Samuel viu Eliabe, ele viu aquele homem forte, alto, musculoso, e o que ele pensou? Esse é o rei de Israel. Para Samuel, aquele homem era o rei. Mas o que Deus fala com ele? Você olha segundo a aparência, eu vejo o coração, portanto, Eliabe para mim está rejeitado. Então temos que pensar um pouco mais. Deus não vê as coisas como nós a vemos. Quem tem filho pequeno aqui, sabe que muitas vezes a criança é curiosa e enfia o dedo na tomada. Pega uma faca afiada e você, como um bom pai, como uma boa mãe, você não deixa ela brincar com aquilo que vai fazê-la mal. E Deus nos faz a mesma coisa. E muitas vezes nós agimos como um menino mimado e birrento e dizemos, eu quero, eu quero, eu quero. E às vezes Deus nos permite sentir um pouquinho da dor do nosso plano errado, nosso pensamento errado, para a gente aprender a respeitá-lo e entender que Ele nos dá somente o melhor. E que a nossa vontade, muitas vezes, nos faz afastar dEle ao invés de nos aproximar. Somos uma geração, falando de maneira geral, que aplaude a performance, que premia o desempenho, que, vamos dizer assim, acende as luzes do palco para o glamour, para a aparência, mas nós não procuramos aquilo que Deus quer.
uma geração que idolatra o corpo, cultua a beleza física e que a palavra de Deus diz, Salomão fala que enganosa é a graça e vã é a formosura. Ou seja, o que eu quero dizer com isso tudo? Que nós planejamos, desejamos as coisas pelo que vemos. E isso não é tão correto quanto nós pensamos. Como cristãos, podemos fazer planos de acordo com a vontade de Deus, planos que reconheçam a sua soberania e o seu poder. O cristão deve planejar com humildade, reconhecendo que o futuro está nas mãos de Deus. Tiago 4,15 diz: se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isto ou aquilo. É se Deus quiser, se Deus permitir. E por que é bom agir e pensar dessa forma? Porque isso evita uma atitude de arrogância e de autossuficiência. Que na verdade nós somos altamente dependentes de Deus. E muitas vezes a nossa arrogância, a nossa soberba nos cega e nos faz pensar que nós somos alguma coisa. Esse tipo de pensamento permite a aceitação de Deus, que pode mudar nossos planos e nos ajude a ter um coração disposto a obedecer, mesmo quando o caminho muda, mesmo quando aquilo que nós desejamos não sai como nós planejamos. Exemplos de planos que nós podemos fazer para esse ano. Buscar a direção de Deus em oração. Ah, mas eu oro todo dia. Não sei, mas às vezes, na nossa pressa, nós chegamos a fazer o quê? Chegamos a planejar alguma coisa, mas não pedimos Deus. Não pedimos que Ele nos ilumine. Deixamos Deus de lado. E a palavra nos diz que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiando nele, e o mais Ele vai fazer. Salmo 37, 5. Então, antes de nós decidirmos metas, devemos perguntar para nós: o que eu vou planejar? O que eu quero fazer? Isso vai glorificar a Deus? Isso está em harmonia com a palavra? Isso contribui para o meu crescimento espiritual ou para o meu bom exemplo para com o meu próximo? Sim ou não? Se sim, vá em frente. Se não, reavalie. Segundo, planejar com sabedoria e prudência. Lucas 14, 28, como eu citei, Jesus fala: qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa? A Bíblia incentiva a avaliação cuidadosa antes de agir. O cristão deve sempre avaliar as consequências daquilo que ele planeja. Vai ser bom? Vai ser ruim? Isso para evitar a impulsividade e também agir com responsabilidade financeira, emocional e também familiar. Terceiro ponto, aceitar ajustes e correções. Mesmo os planos feitos com boa intenção podem precisar de correção. Provérbios 16, 9, o texto lido diz que o homem faz planos, mas o Senhor dirige os passos. A maturidade cristã, ela se revela quando nós aceitamos mudanças sem murmuração. E olha que nós somos bons em murmurar. Quando confiamos que Deus sabe o que é melhor para nós e continuamos fiéis, mesmo quando o plano inicial falha. Abra comigo em Atos 19, que mostra um exemplo disso. Atos 19, versículo 8 a 10,
Atos 19, 8 a 10 diz assim, Atos 19, de 8 a 10, Paulo fala, durante 3 meses, Lucas escreve, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Até aí, tudo bem. Mas olha o que o versículo 9 diz. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos. Paulo tinha planejado algo, tinha traçado uma meta e estava indo tudo muito bem, mas surgiu um contratempo. E isso não fez Paulo desanimar, não fez Paulo murmurar, não fez Paulo achar ruim com Deus. Muito pelo contrário. Vocês não querem? Então dá licença que eu vou ali. E ele sim, continuou fazendo o trabalho de Deus, mesmo mudando a rota. Quarto, eu sei que a gente sabe disso, mas é bom relembrar. Colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Ah, mas eu já coloco. Que bom, continue. Mas é sempre bom relembrar o óbvio. Porque Jesus ensinou que as prioridades do cristão, prioridades, não é só, é prioridades, devem ser espirituais. Isso não quer dizer que você não possa desejar estudar para ter um emprego melhor, que você deseja trabalhar para alcançar posições melhores, não. Mas a prioridade é espiritual. Buscai, pois, em primeiro lugar, Jesus falou, o seu reino e a sua justiça. Mateus 6, 33. Portanto, planos para o novo ano devem incluir crescimento espiritual, ou seja, leitura bíblica, oração, estar junto com o povo de Deus, serviço cristão e testemunho fiel, como foi falado aqui hoje na Escola Bíblica Dominical. Planos materiais, como eu falei, não são errados, desde que não substituam Deus como prioridade. Que uma coisa eu te falo, se você substitui Deus, Deus dá um jeito de tirar fora esse plano. E esse último plano, de buscar a Deus em primeiro lugar, nos chama a atenção para algo muito mais importante para esse novo ano que se apresenta. Como assim? Precisamos desenvolver ainda mais a nossa vida espiritual. De que forma? 3 maneiras. Primeiro, buscar, frequentar, participar de cultos e atividades da Igreja do Senhor, porque essa é a vontade de Deus, de forma que assim venhamos a agir. É o que diz Hebreus 10, 25. E porque, quando nós nos reunimos, nós nos fortalecemos espiritualmente. Participarmos ativamente dos trabalhos na congregação nos permite desenvolver, aprimorar os nossos talentos, os nossos dons, as nossas habilidades. Oferecer voluntariamente o nosso serviço, fazendo o que pudermos, o que estiver ao nosso alcance na obra do Senhor, porque um dia nós vamos prestar contas diante do Senhor, e eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui quer ouvir o que Jesus falou lá em Mateus 25, 21, que foi: muito bem, servo bom e fiel. Ninguém aqui quer ser achado como servo infiel. Tem uma frase que eu li, achei muito interessante, que fala assim: só uma vida temos que logo passará. Só o que fazemos para Cristo é que perdurará. E eu acho ela muito verdadeira. Segundo ponto, necessitamos estudar mais
a palavra de Deus de uma maneira mais regular. Às vezes passamos mais tempo nas redes sociais que roubam o nosso tempo, assistindo televisão, lendo jornal e por aí vai. Como eu falei, não que isso é ruim em si mesmo, mas o mau uso é que é o problema. Fazemos isso mais do que ter contato com a palavra do Senhor. E embora vivamos nesse mundo, é preciso nos voltarmos mais e mais para a palavra de Deus, porque ela fala do que é eterno. Ninguém aqui vai ficar para semente. Como assim, Cláudio? Daqui a 100 anos, ouso dizer que ninguém vai estar aqui mais. Então, se é passageiro, devemos investir naquilo que é eterno. Devemos buscar sermos diligentes em nossos estudos para sermos aprovados pelo Senhor. Paulo, lá em 2 Timóteo 2,15, ele incentiva Timóteo e também a nós, dizendo que devemos ser como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu não sou obreiro. Legal. Mas o que você é? Um discípulo de Cristo. E qual que é a responsabilidade do discípulo de Cristo? Pregar a palavra. Às vezes, ou melhor, as pessoas que estão ao seu redor, o obreiro não chega nelas. E aí? Como é que fica? É algo a se pensar. A Bíblia diz que a fé vem pela palavra, Romanos 10:17. Como cristãos, devemos buscar treinar a nós mesmos a pensar como a Bíblia diz que devemos pensar, de amar as coisas que Deus ama, de odiar as coisas que Deus odeia e esperar pelas coisas que Ele quer que esperemos. E principalmente, não querer coisas que Ele não quer para nós. E isso é algo que, infelizmente, muitas vezes nós buscamos. E terceiro ponto, precisamos nesse novo ano de nos comunicarmos de uma forma mais constante com Deus. Ah, Cláudio, mas eu já oro. Que bom, continue assim. Mas Paulo nos incentiva lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. O que isso significa? Constantemente. Porque a oração, ela representa muito mais do que um simples pedir coisas a Deus. Ó Senhor, me dê isso, que eu estou precisando disso e daquilo. Não. Ela é uma partilha da nossa vida, é um compartilhar com o Deus que criou o universo. E isso não é pouco, é muito. É ter comunhão com aquele que nos ama e que entregou o seu Filho por nós. Foi preço de sangue. É andar com Jesus, é falar com Ele, orar é estar em comunhão com Jesus. No ano passado, talvez nós tenhamos negligenciado, muitas vezes, agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu e também de pedir perdão por coisas que nós fizemos errado. Mas hoje, nesse ano, nós devemos ter a maturidade espiritual de entender que precisamos orar mais e de termos mais intimidade com Ele. Porque isso ajuda na nossa vida espiritual, isso nos ajuda a termos uma intimidade maior com Ele. Porque nas nossas orações, nós podemos expor os nossos desejos, os nossos pedidos, as nossas angústias, os nossos medos e também esperanças. É um momento que nós podemos nos expressar de maneira honesta e aberta diante de Deus, mesmo porque Ele nos conhece, então Ele vai saber se a gente vai estar mentindo ou não, fingindo ou não. E a fim de pormos os nossos planos para esse novo ano em prática, precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Semana passada, Ronaldo citou o livro de Tiago,
E no capítulo 4, de 15 a 16, nos exorta a agirmos dessa maneira. Ou seja, incorporar Deus nos nossos planos. Nunca fazer nada sem trazer Ele para nossas escolhas. Deus, Ele revelou aos homens sábios que Ele deu opções de escolha para as suas criaturas. Como muitas pessoas hoje, as do passado, às vezes deixam Deus de lado. E Tiago queria que seus leitores tomassem outra direção. Ele fala, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. E ele termina dizendo, toda jactância semelhante a essa é maligna. Então, quando fazemos planos, instruiu Tiago, devemos estar cientes de que Deus pode ter outros planos para nós. Deus pode impossibilitar os nossos planos porque Ele tem coisas maiores e melhores para nós, coisa que a nossa mente diminuta não é capaz de entender. E Ele pode interferir porque sabe o que é melhor para nós. Nenhum de nós sabe como Deus faz ou age. Mas isso significa que nenhum de nós pode fazer planos como se pudéssemos controlar tudo. Nós não conseguimos fazer isso. E Salomão nos adverte lá em Provérbios 27:1, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Traduzindo, não tem como você saber fazer coisas para o amanhã se você não sabe o que vai acontecer. Ah, mas eu posso planejar. Claro que pode. Ninguém está falando que não. Só não deixe de colocar Deus no seu planejamento. Jesus sujeitou a própria vontade à vontade de Deus. Como nós vimos lá, como eu falei, lá em Lucas 22:42, lá no jardim do Getsêmani. Paulo e outros cristãos, no começo da igreja, pensavam de modo semelhante. Por exemplo, Atos 18, versículo 21, Paulo fala assim, mas despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. Se Deus quiser. E no capítulo 21 de Atos, versículo 14, Paulo diz o seguinte, como, porém, não persuadimos, confortamos, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Tiago parece ter dito que é uma afronta a Deus planejar o futuro e deixá-lo de fora. Fazer isso é ser arrogante, prepotente, soberbo, orgulhoso e é presunçoso, e essa presunção, além de má, faz mal para a nossa alma. O cristão obediente é aquele que está comprometido com Deus, que vive debaixo da autoridade da palavra de Deus, que ouve a palavra de Deus e que a pratica, ou pelo menos se esforça em fazê-lo. A obediência é o princípio orientador da vida cristã. E ela envolve um compromisso total, significando obedecer a tudo que Jesus nos diz e não apenas aquilo que nós queremos obedecer. Ou seja, eu só faço o que a Bíblia diz de acordo com o meu gosto. O que eu não gosto, eu não faço. Mas não é assim que nós devemos fazer. Nós somos seres dependentes e limitados. Não enxergamos o que se esconde no futuro. Não sabemos o que é melhor para nós. E não sabemos nem orar como convém. E não poucas vezes pedimos a Deus uma pedra pensando que estamos pedindo um pão. Por essa razão, nós precisamos submeter a Deus os nossos planos, os nossos sonhos e os nossos desígnios. Devemos
eternamente que dependemos totalmente de Deus. Precisamos rogar a direção divina para tudo o que fazemos, a fim de sermos bem-sucedidos. É o que diz Salmos 1, de 1 a 3. Precisamos confiar ao Senhor as nossas obras para que os nossos desejos sejam estabelecidos. Não é a nossa vontade que deve prevalecer no céu, mas a vontade de Deus que deve ser feita na terra. Quando nós lemos lá em João 6, 38, o que Jesus diz? Eu desci do céu, não para fazer a vontade, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Temos que trazer na nossa mente que a direção de Deus é melhor, é saudável, faz bem e nos alimenta. Podemos entender que os versículos que nós lemos querem dizer que o resultado final dos planos que fazemos está nas mãos de Deus. E se isso é verdade, por que fazer planos então? Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, há uma parceria entre os nossos esforços e o seu controle. Ele quer que nós usemos a nossa mente. Jesus falou, você vai construir uma torre e não vai calcular a despesa? Ele quer que busquemos o conselho também de outras pessoas, para que, ao planejarmos, possamos ter êxito. Aqui, Provérbios 15, 22, diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas com os muitos conselheiros, há bom êxito. Qual é o nosso melhor e maior conselheiro? E ainda assim, os resultados dependem de Deus. Planejar, então, nos ajuda a agir à maneira de Deus, vivendo por Ele e para Ele. Que possamos pedir orientação e planejar, colocando o nosso plano nas mãos do Senhor. Um último ponto que eu queria dizer é: há tipos de planos para o futuro que nós não devemos nunca fazer, nem agora, nem nunca, porque eles não agradam a Deus. Ah, como assim? Da mesma maneira que eu trouxe planos que nós devemos fazer, buscar fazer, tem planos que nós devemos tirar fora de nossas vidas. Mas que muitas pessoas agem assim. Primeiro, planos feitos sem Deus. Planos que ignoram Deus são condenados pela Bíblia. Tiago 4, 13 a 14 fala isso. Porque esses planos demonstram presunção, autossuficiência e esquecimento da fragilidade da vida. Que, como diz as Escrituras, nós voamos, somos como neblina. Segundo, planos motivados pela ganância e amor ao dinheiro. A busca excessiva por riquezas afasta o nosso coração de Deus. 1 Timóteo 6,10 fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Planos que não agradam a Deus incluem enriquecer a qualquer custo, negligenciar a família, negligenciar a fé, o caráter, por lucro e fazer o dinheiro o objetivo final da sua vida. Terceiro, planos baseados no egoísmo e ambição pessoal. Quando os nossos planos visam apenas o próprio benefício, Deus não se agrada. Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Deus, ele se agrada de planos que consideram o bem do próximo, a justiça e a misericórdia. Quarto, planos que envolvem pecado ou desobediência. Nenhum plano que contradiga a palavra de Deus é aprovado por Ele. O profeta Isaías, no capítulo 5, verso 20, fala: ai
dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. Como assim? Projetos baseados em desonestidade, relacionamentos imorais, negócios que exploram ou prejudicam aos outros. E por fim, não menos importante, planos que excluem a eternidade. Planos que nos fazem mirar somente o terreno. Plano focado apenas nessa vida são incompletos. Em Mateus 6, 19 e 20, Jesus é enfático: ajuntai tesouros no céu. Prioridade. Deus se agrada quando a vida espiritual não se agrada quando a vida espiritual ela é negligenciada, quando não há preocupação com a salvação e quando o propósito eterno é completamente esquecido por nós. Concluindo, o cristão pode e deve fazer planos para o ano novo desde que submeta tudo à vontade de Deus. Priorize o seu reino e a sua justiça. Busque sabedoria na palavra de Deus e mantenha um coração humilde e obediente. Salomão, ele nos adverte da seguinte forma. Quem quiser ler, Provérbios capítulo 3, de 5 a 7. Provérbios 3, de 5 a 7, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele te endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Planejar com Deus não elimina desafios, mas garante direção, propósito e paz, independentemente do que esse ano venha nos trazer. E embora as pessoas trabalhem arduamente, muitas vezes buscando dinheiro, fama e poder, o que Deus considera sucesso é ter uma boa reputação diante dele e dos homens, um bom caráter moral e uma devoção espiritual para obedecer somente a ele. Um relacionamento bem-sucedido com Deus vale a nossa eternidade. Todo o resto é perecível. Todos os nossos recursos, tempo e talentos vêm de Deus. Devemos procurar usá-los de maneira sábia para a sua honra e glória. Que nós tenhamos um ano de 2026 cheio de muita saúde, amor, fé, perseverança, fidelidade e principalmente da constante presença do Senhor em nossas vidas. Que Deus seja conosco, não somente hoje, mas todo esse ano de 2026. Vamos nos colocar de pé para nós termos a oração final? Vamos orar. Amado Pai, eterno Deus, queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Agradecemos ao Senhor por mais um ano que o Senhor nos permitiu viver diante da Tua presença. Agradecer ao Senhor por esse primeiro dia da semana, o qual nós pudemos louvar e bendizer o Teu santo nome. Sabemos que só o Senhor é Deus, digno de todo o nosso louvor, honra e glória. Queremos, Pai, nos achegar na Tua presença, pedindo que os nossos planos sejam de acordo com a Tua vontade. Que aquilo que as nossas metas, aquilo que venhamos a desejar, possa estar no centro da vontade do Senhor. Que possamos ser cada vez mais dependentes de Ti. Nos ajude, ó Pai, nesse ano, a lermos mais a Tua palavra, a orarmos mais ao Senhor, de estarmos mais juntos, buscando cumprir a Tua vontade, que é buscar e salvar o perdido. Fica conosco, ó Pai. Nos perdoe,
nos capacite, nos dê força, nos ajude a sermos como Jesus, a fazer tão somente a vontade do Senhor. Abençoe os nossos planos e ajuda-nos a sermos servos e servas melhores em 2026 do que fomos em 2025. Graças nós te damos e pedimos que o Senhor esteja abençoando a nossa semana que se inicia hoje, cheia das bênçãos e da tua presença em nossas vidas. É no nome santo de Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar e derramou seu precioso sangue, que nós te adoramos e bendizemos. Amém.